E aí, tudo bem? Bom dia. Ô, Luizão, obrigado aí pela apresentação. Uma honra estar aqui com vocês, dividindo espaço aqui com vocês. Na verdade, eu não vou contar a história que o Luizão, né, falou aqui, mas eu vou dividir o palco aqui com a Kessia e com a Aline. Queria chamar vocês para dividir o palco comigo aqui. E a Kessia é empreendedora lá no Peruaçu, com pousada. E a Aline é nossa responsável técnica do Sebrae lá na região. O Sebrae é um parceiro incrível nosso, assim, nada seria possível sem o apoio do Sebrae hoje lá. Como é que está a nossa apresentação aí? Conseguiu baixar? Conseguiu chegar aí? Beleza. É que a gente vai dar continuidade aqui com a apresentação. Eu vou passar para a Aline, que a Aline dá início aqui, se apresenta, vocês conhecerem um pouco dela também, o trabalho do Sebrae na região, tá bom? Obrigado. Bom dia para todos vocês. É um prazer enorme estar aqui no evento tão importante, com pessoas tão engajadas e que faz o nosso trabalho do Sebrae valer a pena. Nós atuamos na região norte toda, o nosso colega Pedro aqui em Gromogol, e a razão de estarmos aqui fazendo tudo é porque a gente acredita no turismo, a gente acredita no trabalho que vocês exercem e que ele transforma vidas, né? Isso foi falado nesse tempo todo aqui. Mas, Luizão, muito obrigada por a oportunidade de falar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado no Peruaçu, não só no Peruaçu, mas em toda a região, como nós iremos apresentar aqui para vocês. Vou passar para a nossa colega Kessia, mas antes eu queria fazer uma perguntinha aqui. Quem aqui conhece o Peruaçu? Eu não. Vou fazer diferente agora. Quem não conhece? Vocês estão em Gromogol, está pertinho, vocês não vão perder essa oportunidade. Depois dessa apresentação que nós iremos fazer, vocês serão muito bem-vindos. Aqueles que já conhecem para rever os amigos, eu sei que deixaram muitos por lá, e aqueles que não conhecem para se encantar. Kessia, por favor. Ô, gente, bom dia. É uma honra para mim também estar aqui. Nós três, eu acho que a gente forma um grupo, um corpo de alma, que está sempre junto e falando do Peruaçu e defendendo o Peruaçu. Meu nome é Kessia, eu sou de Itacarambi também, cresci lá junto com o Leites, os avós eram meio vizinhos, e em 2008 a gente comprou uma propriedade lá, e de lá para cá a gente está lá, e veio a oportunidade do Peruaçu. Mas, nesse momento, é só falar o meu nome, e eu represento aqui os pousadeiros da região e a rede hoteleira de lá. Posso falar tanto por Januária quanto por Itacarambi, mas a pousada, que era a minha roça e que hoje é esse empreendimento, é no Fabião, e na entrada para o parque. Então, todo mundo que vai para o parque passa na frente da pousada e volta para comer aquele franguinho caipira, aquela comidinha da roça, aquele docinho de leite. Então, a gente está lá. Eu vou voltar para a nossa amiga Aline aqui e, no decorrer, a gente vai ter nesse bate-papo aqui. Muito obrigada e obrigada pela oportunidade de a gente estar aqui trazendo o Peruaçu. E o biscoitinho frito, viu, gente? Que, para mim, é o melhor. Quem já comeu sabe. É a Kessia. Eu falo que eu pego a dela e falo para todo mundo que foi eu que fiz, mas a mentira não sustenta, não. O pessoal pede para fazer de novo, eu tenho que correr atrás dela pedindo a receita. Pessoal, vou falar aqui para vocês algumas das atuações que o Sebrae já vem realizando no Peruaçu. Nós atuamos lá há aproximadamente 12 anos. Para quem é gestor e sabe que não é fácil, nós temos as nossas batalhas e as nossas vitórias. Eu vou passar para vocês aqui a parte boa. A parte do reconhecimento do que já foi feito lá e o que nós estamos propondo. Eita, pera. Não. Não está ligado? Aí a gente não sabe se o problema está no passador ou entre o passador e... O vídeo vai conseguir rodar? Esse vídeo consegue rodar? Não vai, né? Mas daqui a pouquinho a gente tenta.
Isso aqui foi a chamada que nós tivemos agora, recentemente, sobre o Globo Repórter. Nós tivemos uma mídia espontânea, e logo vou mostrar para vocês. Mas o que o Sebrae atua hoje? Nós entendemos que, para a gente falar de algo novo, mostrar algo novo, nós temos que conhecer onde está dando certo. Então, o Sebrae, a gente sempre promove missões, sempre inserindo o poder público, parceiros, guias, condutores e pousadas também. Então, uma dessas, nós fomos para Serra da Capivara, e foi muito interessante, porque quando a gente chega num lugar maravilhoso, e a gente entende o potencial que nós temos, que não está muito distante, porque a distância não é o problema. Se as pessoas chegam até a Serra da Capivara, a gente chega muito fácil no Peruaçu. E essa é uma das ações que a gente sempre preza. Esse ano, provavelmente, nós teremos mais uma envolvendo as pousadas, ainda esse ano, porque a gente entende que, para as pousadas melhorar, tem que ir num lugar que funciona bem. E o Sebrae sempre promove essas missões técnicas ou intercâmbio para poder trocar experiências com as pessoas. Espera que você pode ir passando para mim, por favor, que não está aqui, não. Nós fizemos uma ação muito interessante, que foi o cliente oculto. Nós contratamos um profissional para ele visitar todas as pousadas. Nós tivemos uma guia, que eu acho que naquele momento ela desistiu de ser guia, porque nós pegamos um cliente terrível. Era aquele cliente que importunava, era aquele cliente que tentava sair fora das trilhas. Por quê? Nós queríamos testar o poder de convencimento e o poder de organização do guia. O resultado foi muito importante, foi muito interessante. Vale a pena as pessoas contratarem um cliente oculto para poder fazer o teste, tanto nas pousadas quanto nos conselhos. Apoio ao artesanato. O Peruaçu, a gente sempre fala de 3 municípios. Januária. E aí, vai dar certo? Vou voltar tudo de novo. Vou passando aqui, gente. Mas, como eu falei para vocês, são 3 municípios. São João das Missões, que hoje é um território indígena. Nós temos Itacarambi e Januária. Enquanto instituição, nós temos que ter muito cuidado de sempre mencionar os 3 municípios, porque a tendência é você falar de Januária e de Itacarambi, porque a gente tem a abertura do parque, mas não podemos deixar de falar jamais do nosso território indígena, principalmente o artesanato. Nós temos lá artesãos premiados, que participam de diversas feiras com apoio do Sebrae, e é a nossa identidade. Em Januária, nós temos um ponto de cultura. Quem for até Januária, não deixe de visitá-lo, onde nós vamos ter toda a parte cultural, toda a parte do artesanato exposta e à venda também, dentro do Centro de Cultura. Gente, as parcerias. Juntamente, esse ano, nós estamos em parceria com a Macaúbas, onde nós estamos fortalecendo a governança. E esse fortalecimento é muito importante, porque a gente trabalha com os nossos parceiros, entidades, a CDL, os conselhos de turismo, o Instituto Ecos, que é um parceiro enorme com a gente, o ICMBio, e todos eles têm uma participação efetiva. Hoje, ela está mais ativa, porque nós estamos mostrando mais resultados, mas as coisas começaram a andar muito melhor a partir do momento que nós entramos com um trabalho de fortalecimento da governança, sempre envolvendo os 3 municípios. Aí. Então, reuniões, algumas muito cheias, outras muito vazias, e nós entendemos que não é a quantidade, realmente a qualidade das pessoas que estão participando, elas atraem pessoas que querem contribuir. No início era difícil, porque nós convidávamos diversas pessoas, apareciam 3, 4, e aí esse processo, esse amadurecimento de entender que aqueles 4
iriam puxar os outros, que em algum determinado momento seria a hora deles entrarem. Isso é difícil para as instituições, porque a gente fica um pouco frustrado. Promove, aparece 5. E aí nós entendemos que é respeitar o momento e o amadurecimento de cada um. Não é fácil, mas foi possível. E aqui a gente também entrou com roteiros além parque. Logo lá na frente vocês vão ver que o parque ele tem uma capacidade de carga e o que fazer com esse pessoal que chegava lá. Nós estamos falando de uma região quente e aí o Sebrae, juntamente com outros parceiros, nós criamos novos roteiros além parque. E está dando muito certo. E também trabalhamos com a capacitação das pousadas. Inclusive, é um trabalho para 2025, nós vamos entrar diretamente nas pousadas e fazer o trabalho prático. É o trabalho de como servir um café da manhã, de arrumação de cama, de layout, de lugares instagramáveis, de capacitação de mão de obra, que hoje é um dos principais gargalos que nós encontramos. Mas isso é meta nossa 2025, 2027, e vamos chegar. E também nós estamos agora, começamos esse ano, e para o ano que vem vocês vão ver muitas dessas carinhas e mais pessoas com a participação nas principais feiras nacionais. Então, nós vamos realmente estruturar no início, receber esses turistas e levá-los. Aqui foi uma experiência muito exitosa, que nós levamos para a Expo Montes. Então, nós tivemos uma representatividade muito grande, muitos turistas apareceram por lá a partir do momento. Gente, e o que é importante? Nós estarmos prontos, porque essa oportunidade surgiu em um mês. Em um mês, conseguimos o stand. Então, nós reunimos o porquê que é importante estar com o poder público alinhado. Em um mês, nós reunimos o poder público e conseguimos material, uniforme, as pessoas lá para apresentar. Foi fácil? Não foi, mas foi possível. Então, a partir de 2025, prepare para ver muito, nos encontraremos muito nessas principais feiras pelo Brasil. E aqui a gente começou o ano passado, que é uma das experiências muito interessantes, a identidade gastronômica. Então, nós entramos com um projeto que chama Prepara Gastronomia, onde nós criamos, levantamos, na verdade, resgatamos toda a identidade gastronômica do território, e isso culminou nos festivais. Então, Januária fez o 2º festival gastronômico esse ano, nós tivemos mais de 15 mil pessoas passando, a economia girou, nós resgatamos a culinária que há muito tempo estava esquecida. E em Itacarambi, quem tiver oportunidade, amanhã nós vamos realizar o 1º festival gastronômico. Então, isso aqui para a gente está dando muito certo, nós estamos conseguindo movimentar toda a região, da comunidade rural aos empresários, muitos turistas passando por lá, e o principal, gente, todos eles sendo muito bem tratados, muito bem servidos, e todos voltando encantados de lá. Eu vou fazer aqui, porque eu falo, quando a gente vai falar do trabalho da gente, eu faço rapidamente, mas não tem nada melhor do que falar do trabalho, quem é diretamente beneficiado, não só pelo Sebrae. Eu estou representando o Sebrae, mas eu estou representando todas as entidades que passou pelo Peruaçu. Então, vou fazer algumas perguntas para os nossos convidados também, para que vocês consigam perceber o quão é importante o trabalho que todos nós estamos desenvolvendo lá. Estou com a cola aqui. Gente, são 4 perguntinhas, mas aqui nós vamos intervir caso vocês queiram buscar mais informações, matar a curiosidade, tá? Então, aqui, eu queria saber de vocês dois, o que encantou, o que vocês viram no Peruaçu que levaram a expectativa e a grandiosidade de empreender nesse território? Bom, acho que eu posso falar aqui, né? É mais um bate-papo mesmo. Ô, gente, eu acho que o que me encantou, na verdade, desde criança a gente brincava, ia para o parque, brincava ali, era um lugar que ninguém imaginava o poder que ele teria hoje, essa grandiosidade que é o Peruaçu. Então, o que me encantou foi a história de infância, daquelas pinturas, daquela energia do povo, de quando você vai comer uma comida mais simples, em qualquer casa ali, de pessoas que você cresceu ali, o tempero, o carinho. Mas o que me encantou foi a grandiosidade do Peruaçu, porque a gente comprou ali em 2008 para criar um gadinho, criar uma roça.
Mas a gente via as pessoas passando por ali e a gente foi percebendo que ali tinha um poder muito grande, que ali era uma oportunidade de negócio. Então, a gente cresceu, brilhou a estrelinha de falar assim, opa, peraí, eu vou inventar alguma coisa aqui. E a gente foi, eu particularmente fui contra todos, aliás, todos foram contra a minha ideia. Kessia, você está doida? Kessia, você vai deixar de mexer com isso e isso para você ficar na roça? Para você estar morando na roça, num lugar que só tem pedra, num lugar que não tem turista, não tem turismo no Peruaçu. Gente, as pessoas foram cegas nesse momento, e eu lá no fundo, Deus falava assim, vai minha filha, vai, porque isso aí um dia vai ser para o mundo. A gente sente, sabe, é uma coisa de sentir. Então, o que me encantou foi esse sentimento de acreditar numa possibilidade de negócio que hoje nós estamos colhendo os frutos. Então, hoje a gente tem a pousada, que foi adaptada, é uma pequena pousada de 10 apartamentos, são 29 leitos, mas tem um mês que a gente empreendeu também agora na cidade com um hotel. Por quê? A demanda foi crescendo, e a demanda vem crescendo. Eu acho que de hoje até dia 5 de janeiro, só a pousada tem 10 grupos de tudo quanto é lugar do Brasil vindo. Eu já não estou dando conta. A gente não está dando conta mais. Hoje a gente estava conversando aqui, eu e Leidson, da gente fazer uma parceria aí, lá na frente, porque a gente tem que concentrar em fazer essa gestão agora do que está dando certo. Já deu certo. Então, é acreditar. Né? Então, foi essa vontade de vencer e acreditar naquilo ali. Bom, eu só tive contato direto com o Peruaçu com 20 anos de idade, mesmo no quintal de casa, Peruaçu no quintal de casa. Então, você imagina, aos 20 anos de idade já tinha uma noção, né, do que é, da importância das coisas e tal, e até porque eu comecei a me envolver também com um grupo de espeleologia, que era uma ONG que fazia trabalhos com pesquisa, conservação, estudos voltados para a caverna na região. Então, já entendi o tamanho da importância da ecologia, da conservação e tal. E quando eu conheci o Peruaçu, foi impactante. Aí começou aí a relação com o Peruaçu. Por conta desse trabalho, eu fui trabalhar no IEF, fui convidado para trabalhar num parque estadual. Tem a galera do IEF aí, IEF foi minha casa durante 10 anos, aí, né? Boa parte dessa turma eu conheci lá. E foi uma escola incrível, e de lá eu trouxe muito aprendizado para o que eu estou fazendo hoje. Mas por quê? Porque lá, no IEF, eu entendi que não era exatamente o que eu queria fazer, apesar de fazer um trabalho incrível lá. O pessoal, ontem a gente conversou sobre isso, né, Barrinha, Alain, o IEF faz um trabalho incrível no Estado, os gestores de unidade de conservação fazem trabalhos incríveis no Estado, mas eu entendi que não era exatamente o que eu queria fazer, e aí comecei a empreender paralelamente, pensando numa agência de turismo receptivo na região, que era um negócio que ninguém tinha ainda lá na minha cidade, mas que tinha um potencial incrível, e aí eu fui entendendo que era um negócio possível, mas só no longo prazo, para obter algum resultado. E aí vem plano de negócio, Sebrae, um monte de coisa acontecendo. E o que me encantou foi isso, entender a importância do Peruaçu, como que um lugar incrível daquele não está gerando prosperidade para a região, não está gerando desenvolvimento para a região. Né? Então, foi o ponto de partida, acho que foi por aí, assim, sabe? É interessante quando o Leidson fala que está no quintal de casa e a gente não conhece. E aí eu vou abrir um parêntese. Eu sou de Januária, eu conheci o Parque Nacional quando eu tinha 10 anos de idade, porque nós tínhamos uma professora que, quando nós estávamos na 5ª série, uma das atividades principais eram levar todas as turmas para conhecer o parque. Na verdade, não era parque, né, gente? Era uma aventura, a gente não tinha nenhuma estrutura. Mas eu lembro perfeitamente das aulas explicando a importância de não depredar. E a gente tinha uma parte que a gente via que estava depredada. E isso foi muito marcante. Então, a cada ano, ela levava 45 alunos. E, como eu, diversos alunos se apaixonaram pelo parque, pelas possibilidades, por conta de uma educadora que teve a sensibilidade de levar crianças para conhecer a importância que nós tínhamos. Então, vale ressaltar que todos os professores, todos os educadores ambientais que fazem esse trabalho, eles realmente transformam, abrem os horizontes de muitas crianças. Né? E eu sou grata pela professora Magali. Quais os desafios existiam antes e quais os desafios que vocês têm hoje para empreender?
O meu maior desafio foi o ir contra, as pessoas irem contra a minha ideia. Esse foi o grande desafio, né, das pessoas não acreditarem. E a gente foi tentando, com um hóspede, com 2 hóspedes. Na verdade, a gente começou como receptivo familiar. Eu lembro quando os meninos ali da Kombi Combinada, o Cris e a Ação, foram para lá, para ficar 2 dias, ficaram 1 mês praticamente. Ou seja, daí a gente já começou a perceber, opa, olha que maravilha. Então, era isso, era as pessoas irem contra e não acreditar no Peroaçu. Os desafios de hoje são desafios diferentes por causa da nossa localização. A gente está no norte de Minas, o acesso para as pessoas irem para lá, se vierem... Por exemplo, a gente recebe muito estrangeiro, muito gringo que vem, aí vem via aeroporto de Montes Claros, tem que colocar van, ou seja, essa questão de transfer, essa questão do serviço público, de ônibus, de táxi, que cheguem até lá bem. A gente tem um pouquinho essa dificuldade. A dificuldade que eu acho que é geral, que eu estou sempre conversando com os clientes lá, a questão de mão de obra hoje, ela é difícil. Tem dia que a gente tem que ir para o fogão, a gente vai limpar, a gente vai para a lavanderia ver como é que está, a gente tem que entrar para os quartos e corrigir o quarto que foi limpo por 3 pessoas, você tem que ir lá esticar um lençol de cama, você tem que chamar a colaboradora várias vezes, você não pode brigar porque não vem no outro dia. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, a mão de obra hoje garra demais e a gente pede socorro para o SEBRAE, que está sempre nos ajudando. A gente tem que garrar nas mãos do SEBRAE, é um órgão que ajuda demais. Sem ele, a gente não estaria aqui hoje, com certeza, viu, gente? Então, os gargalos são esses. Assim, a pousada está indo, o hotel está indo, as coisas vão indo, as pessoas estão vindo e indo, e a gente tem que estar pronta em todos os momentos para resolver ali as coisas dos bastidores, que muitos aqui sabem desses perrengues aí. Cada fase é um desafio diferente, né? Porque no começo, eu lembro que o desafio era, assim, lá no começo, o desafio era a abertura do parque. O parque abre, não abre, ficava vários anos assim essa discussão, o parque vai abrir, não vai abrir, tal. Aí o parque abriu. Só que nesse meio tempo aí, de parque abre, não abre, rolou muita preparação. O povo estava todo mundo se preparando, se capacitando, muita gente desanimando, assim, no meio do caminho. Ah, esse negócio não vai abrir, não, isso aí é balela, isso é coisa do governo, isso é só para enganar besta e tal. E aí, velho, mas quem saiu na frente, né? Quem continuou acreditando, perseverando, persistindo, saiu na frente. E aí o parque abriu. Depois que o parque abriu, os desafios se tornaram outros, porque o parque abriu, e aí agora? Né? A gente se preparou tanto para quando chegasse esse momento, mas e agora? Aí agora vamos pensar, o que precisa ser feito? Vamos acessar mercado. A gente começou a trabalhar muito em função de receber o público espontâneo que estava chegando ali. Que era espontâneo, você não precisa fazer muita coisa para essa galera chegar. A galera é curiosa, vai pesquisando e vai chegando. Mas e aí, como você começa a acessar um mercado de turismo mais qualificado, com um público mais qualificado para o destino? Né? Aí o desafio era acesso ao mercado, aí vamos atrás do SEBRAE, vamos atrás das prefeituras, vamos atrás da Secretaria de Estado de Turismo, para discutir tudo isso e tal. Como é que a gente começa a acessar mercado? Aí, beleza, começamos as ações de acesso ao mercado, começamos a acessar mercado. Beleza, e agora? Acessamos ao mercado. E agora, como que a gente consegue se manter acessando o mercado e se estabelecer no mercado, que é outro desafio, né? É outro desafio. E aí a gente está meio que nesse momento, assim, a gente já continua acessando o mercado, continua com ações de acesso ao mercado, continua com ações e essas ações para a gente se manter estabelecendo no mercado, só que existem outros fatores nos bastidores também que são desafios. Por exemplo, o nível de qualificação para acessar esses mercados e se manter nesses mercados, no mercado de turismo, é diferente do que a gente vinha, porque era uma preparação mais básica, né? Agora é outro nível de preparação, né? A Aline está falando aí das capacitações e tal. Então, cada momento são desafios diferentes e sempre vai ter, né, desafio para a gente poder continuar crescendo, escalando aí. O desafio que nos move, né, Leidson, que faz a gente estar em movimento o tempo todo. E para finalizar, eu gostaria de saber qual a maior satisfação que vocês têm hoje em trabalhar com o turismo. Olha, com toda franqueza, a satisfação é quando a gente vê o rostinho de cada um que passa por ali e fala assim, meu Deus, que lugar é esse? Que caverna é essa? Esse janelão, gente, isso não existe.
A satisfação nossa é essa, gente, de verdade. É poder cuidar de vocês que vão para lá, é poder estender o carinho, o amor que a gente tem no coração para receber vocês. A satisfação é ver uma cama bonita e saber que o hóspede veio, teve onde descansar, teve uma comidinha na hora que voltou do parque. É aquele bate-papo gostoso que hoje, praticamente, eu não estou tendo mais tempo para isso. E a gente adorava ficar ali na cozinha ouvindo uma musiquinha, porque a cozinha é a área de convivência, é onde está o cheiro, onde estão os sabores, né? Então, a satisfação da gente hoje é essa, é poder receber, é poder acolher, é poder ver o parque crescer, é poder ver aqueles condutores que viviam da roça, de um gadinho que estava ali no pasto e que tinha com toda dificuldade na época de seca, e hoje esses meninos estão lá, ganhando seu dinheiro, as filhas desses condutores trabalhando com a gente, as esposas dos condutores trabalhando com a gente, e eu e o Leidson, a gente tem uma história legal, porque a gente começou ali, a gente foi um dos primeiros condutores, hoje eu ainda sou condutora, mas só para estar ali grudada nos meninos e a gente trabalhar nessa equipe. Então, a gente está ali para recebê-los com todo o carinho do mundo e com toda a simplicidade, porque lá é um lugar simples, o Peruaçu é majestoso, mas as pessoas são muito simples. As hospedagens lá na localidade, no Peruaçu, são só 5 pousadas domiciliares, pequenas pousadas, com leitos de 22 aqui, 10 pessoas ali, 12 pessoas ali, então vai ter um pouquinho de dificuldade, mas aí a gente já tem a cidade que é pertinho, tem Januária que é pertinho, e tem todo um contexto que foi crescendo, e essa cadeia está lá pronta para receber vocês. Desculpa, eu me estendi um pouquinho aqui. Bom, acho que minha satisfação de trabalhar com o que eu faço hoje na região, aqui no norte de Minas, especialmente no Peruaçu, né, que a gente está falando aqui, são várias coisas, né, na verdade, porque desde a pessoa que tem a limitação e quer ir no parque, a gente cria um roteiro específico para aquela pessoa, para aquela situação, para aquela condição. A pessoa que tem um sonho de vários anos de conhecer o Peruaçu e aí, de repente, você participa disso, né, você consegue contribuir com a realização desse sonho. Enfim, são várias situações, mas tem uma situação tem várias histórias, mas tem uma história muito especial que eu nunca esqueci, que é de uma cliente de São Paulo, que ela nutriu o sonho de Peruaçu durante 20 e poucos anos, que ela lembrava do Peruaçu desde a época da faculdade de geografia e tal. Aí até que teve um momento que ela, pesquisando na internet, descobriu que o Peruaçu estava aberto, fez contato comigo e me contou essa história, e conduzia essa pessoa lá no Peruaçu, e ela, o tempo inteiro falando disso, que é meu sonho, 20 anos, e sonhando em conhecer o Peruaçu, e hoje eu estou realizando esse sonho. Então, isso é muito especial, assim, sabe? Você poder proporcionar esse tipo de experiência para a pessoa, né? De realizar um sonho que a pessoa vem nutrindo há tanto tempo, né? E fazer parte disso. Isso é só uma das muitas histórias que todos nós vivenciamos lá, assim. E agora um convite para vocês. Aqueles que já conhecem o parque vão ter a oportunidade de relembrar e de ficar com gostinho de preciso voltar para matar a saudade. E aqueles que ainda não conhecem vão poder ver, gente, uma pequena amostra, porque as imagens, elas não contemplam a grandiosidade que é o lugar. Eu queria fazer um convite para que vocês vivenciem apenas 10 dos milhares motivos que vocês têm que retornar ao Peruaçu ou conhecer o Peruaçu. Eu vou passar para eles, porque ninguém com maior autoridade do que os dois para poder fazer esse convite para vocês. Bom, eu vou passar para vocês aqui um trechinho de uma apresentação de um evento que eu fui convidado para participar lá em Belo Horizonte, que é a Travel Next. Foi um treinamento para agências e operadoras de turismo. Aí a gente trouxe um trechinho dessa apresentação aqui, que foram os 10 motivos para conhecer o Peruaçu. Então, o motivo número 1 é mais perto do que você imagina. Porque uma das coisas que tem pessoas que viram para mim e falam assim, é muito longe. Longe é relativo. Eu conheço pessoas que vão do Rio Grande do Sul até lá no Nordeste, passa pela gente, né? Eu conheço pessoas que vêm do Nordeste e vai lá para o Rio Grande do Sul, ou vêm do Norte e vai para o Rio Grande do Sul, e vice-versa. Então, longe é relativo, a gente está ali no meio do caminho. Então, é mais perto do que você imagina. Você pode pegar um voo direto para o aeroporto de Montes Claros e de Montes Claros acessar o Peruaçu, que está a 200 quilômetros ali do aeroporto, não é tão longe, né? Coisa de 2 horas, estrada ótima, né? BR-135 em ótimas condições. Você consegue linkar com destinos como Grão-Mogol, Serra Nova e Talhado, Serra do Cabral, como a gente já fez, né, Irene? A gente já fez aqui Grão-Mogol esse ano, né, Ítalo?
conjugado com o Peruaçu, fez Serra Nova e Talhado já 2 vezes, junto com o Peruaçu, né? Atendemos 3 grupos lá em Serra Nova e Talhado já, do ano passado para cá. Então, é possível, dá para fazer sim, né? É muito mais fácil do que se pensa. Onde ficar? Aí onde se hospedar? Vou deixar a Kessia falar. Onde se hospedar? Bom, a gente estava falando lá na fala anterior sobre leitos. Essa fotinha aqui é lá na pousada mesmo, na nossa lá, Recanto das Pedras. Lá são 10 apartamentos, capacidade para 28 pessoas. É esse estilo rústico mesmo. Aí a gente tem a pousada do Vaninho, que tem mais 3 quartos, são 15 leitos. Tem a pousada da Rita, que é o Portal do Peruaçu, são 15 leitos. Tem o sítio rupestre ali, que abriu há pouco, são 3 quartos, são 12 leitos. A pousada da Eva, a pousada da Dona Jusileide, então, todas têm ali... A pousada da Dona Jusileide são 6 quartos, a pousada da Eva deve ter uns 8 quartos também. Essas são as pousadinhas do Fabião. Todas oferecem desde o café da manhã e almoço agendado. A gente ainda trabalha com almoço agendado. No meu caso e do Vaninho, a gente já está trabalhando com restaurante, então passou, pode até não ter naquele momento ali, mas vai para a panela, as cozinheiras estão lá e vão fazendo tudo fresquinho. E tudo coisas da roça, de preferência o mais orgânico possível. Na cidade, a gente tem uns 5 hotéis, em Itacarambi a gente deve ter uma capacidade de umas 180 leitos. Januária já é uma cidade maior, já tem uns hotéis maiores, a gente acredita que chega em torno de 250 a 300, não podemos falar exatos. Então, Itacarambi também tem a Camaleão, na beira do rio, tem outros hotéis. Eu não citei os nomes, porque acaba que a gente esquece. Então, tem onde se hospedar. Não se preocupem em relação a lanche de trilho. Nós, da Pousada Recanto das Pedras, a gente oferece desde o café da manhã e o lanchinho de trilho, porque quem vai não tem a rotina de voltar para almoçar. A gente padronizou lá agora como almojanta, que é uma refeição servida de 3 às 7 da noite. Por isso, essa preocupação de vocês levarem lanche de trilha. E tem os restaurantes, então, vocês não vão passar fome, tá? Vocês vão ser muito bem acomodados. E, depois disso, a gente vai falar mais na frente do que vai ligar junto à visita ao parque, a hospedagem e o que tem por fora. Então, a gente vai chegar nisso aí. Então, em relação a hospedagens, é basicamente isso. Se a gente for somar... E o Ítalo perguntar ali, se a gente for fazer um evento lá, quantos leitos a gente vai ter, né, Ítalo? Acredito que a gente chegue em uns 500 leitos. Isso no normal. Fora as casas que podem abrir para alugar, né, pelo TripAdvisor e etc. Então, é isso. Se tiver alguma pergunta em relação à hospedagem, eu posso responder. E alimentação? Bom... O entorno vale muito a pena também, porque, como que você acabou de falar aqui, né, a gente tem, a Aline também comentou sobre os passeios no Velho Chico, tem as barrigudas, tem uma foto das barrigudas aí, ó, que é uma árvore típica do ecossistema de mata seca, que é um ecossistema que é muito específico, né, um ecossistema de transição. A gente está numa região de transição entre Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, transição de clima semiárido com tropical úmido. Então, acaba que essas transições elas vão provocando muitas especificidades no ecossistema, assim, né? O que mais? As comunidades, né? A gente tem uma região de... A ocupação, o processo de ocupação da região, ele é todo a partir de indígenas, populações indígenas, quilombolas, e o próprio período colonial, né, trouxe os bandeirantes, os tropeiros, os jesuítas, enfim. Então, o processo de ocupação territorial, ele também traz essa diversidade cultural, né, para a região. Então, você tem várias populações tradicionais. O próprio aspecto sertanejo do norte de Minas, ele traz ali os geraizeiros, os veredeiros, quem mais? Enfim, os vazanteiros, né? Então, várias populações tradicionais, além das mais conhecidas, como os quilombolas, os indígenas, né, no caso do Chacriabás. Então, o entorno vale muito a pena. Os frutos nativos, por conta dessas peculiaridades ecológicas, né, a gente tem muitos frutos nativos, que são, o caso do piqui, que é de Cerrado, a gente está na região de Cerrado, né, transição com Caatinga e Mata Atlântica, tem o umbu, né, que é mais de Caatinga, enfim, é muito diverso, são vários, né? A culinária típica, né, o centro de Januária, que é sensacional. Januária é uma cidade histórica, né, do início ali dos anos do século XVII. Enfim,
A comunidade indígena Xacriabá, aqui tem uma peça de cerâmica do Ney, que é um ceramista Xacriabá. Ele produz moringas, a tampa das moringas são cabeças de animais. Tem moringa com formato de tatu, formato de animal também. Mas a especialidade dele é essa, mas ele produz outros tipos de peças. Tem o seu Zé Turino e Dona Nelinda ali, ó, que é um casal de geraizeiros, que eles têm um trabalho de recuperação diária de nascentes no quintal da casa deles. Parte da água do rio Peruaçu, que chega no parque, vem do quintal da casa deles. Tem um quintal produtivo no sistema agroflorestal, enfim, muita gente vai lá para conhecer esse sistema produtivo deles. Tem o seu João Lopes lá, com a dona Valderina, lá na ponta, lá, o seu João peneirando a massa para fazer a farinha lá, que é na ilha de Genipapo, que é uma comunidade vazanteira, que é uma ilha do Rio São Francisco. Né? Os vazanteiros são populações tradicionais também, ribeirinhas, e lá a gente visita para conhecer a cultura vazanteira, é um passeio de barco com banho de rio, tem a torra da farinha, enfim, uma série de experiências lá. Ali embaixo, passeio de barco, é o seu Antônio e a Dona Rosa que fazem a condução do barco, são pescadores, é um casal de pescadores, mas tem o Elias também, que é um outro parceiro nosso lá, que é da Associação de Pescadores. As barrigudas ali, já falei, o artesanato, que é riquíssimo também, né, as carrancas, tem o Mestre Nelly, lá na loja Alma Barranqueira, em Januária. Então, no City Tour, que é pelo Centro Histórico de Januária, a gente passa pela loja Alma Barranqueira, onde está o Mestre Nelly, tem o Centro de Artesanato, que tem umas peças aqui do Centro de Artesanato, que está no Centro Histórico de Januária também. Tem as meninas lá do Candial, a foto está escondida atrás de mim aqui, mas tem umas peças de cerâmica aqui das meninas lá das Oleiras do Candial, que é uma comunidade quilombola, que é lá no município de Cônego Marinho. Então, o entorno é repleto de... Tem muito mais coisa aqui, né? Trouxe o principal aqui para vocês, mas tem muito mais coisa no entorno para conhecer. Então, entender essas transições, né, seria um quarto motivo para vocês conhecerem o Peruaçu, porque lá vocês vão ver, de fato, o que essas transições trazem de riqueza, né, riqueza ecológica, de riqueza ambiental, paisagística, cultural, né, porque as populações tradicionais também, o modo de vida delas também é influenciado pelo ambiente, né, a cultura delas também é influenciada pelos ambientes que elas estão inseridas ali. Eu já falei para vocês, né, um encontro de 3 biomas, 2 climas diferentes, muito específicos, né, promove essa característica muito específica para a região, habitat de várias espécies endêmicas, né, na região. E as paisagens, a gente pensou assim, são paisagens mutantes, né, porque de acordo com a época do ano, a paisagem muda totalmente. Eu trouxe uma foto aqui uma imagem aérea do parque, da área de afloramento calcário, do período seco, mas se você ver essa mesma foto do período ali no auge do verão, está totalmente verde. Então, ó, já muda totalmente. É a foto lá do mirante da Mata Seca, se não me falha a memória, que é já no verão. Na verdade, aí acho que já é mais... que a barriguda está florida aqui. Ó. Lá tem a paineira vermelha, que é uma espécie endêmica também desse tipo de ecossistema, né? Que normalmente a gente vê paineiras rosas, né, brancas, dependendo da região, e lá a gente tem a paineira vermelha, que é específica desse tipo de ecossistema. Aí também, ó, no período, essa foto é de final de agosto ali, a paisagem está bem colorida, né, ainda tem um pouco de verde, mas está bem num processo de transição. E um quinto motivo seria a imersão na ancestralidade. O Peruaçu é um território ancestral. Nós temos... registro de ocupação humana de mais de 12 mil anos. Né? Então, os estudos arqueológicos já evidenciam que existe um processo de ocupação de mais de 12 mil anos de ocupação no Vale do Peruaçu. Então, esse painel de arte rupestre aqui, por exemplo, é o painel da Lapa do Caboclo. Esse estilo de arte rupestre só ocorre lá no Peruaçu, só existe no Peruaçu. Então, tem pelo menos 3 estilos de arte rupestre que só ocorrem no Peruaçu. Esse é um deles. Tem um outro que é de picoteamento e tem um outro estilo que só tem animais um pouco maiores, numa cor só. Então, daí só para vocês terem uma ideia da importância arqueológica do Peruaçu. Além dos artefatos de pedra, osso, madeira, cestaria, oferendas, né, os arqueólogos já identificaram que tem uma parte de cestaria que eram oferendas, que eram realizadas nos sítios arqueológicos, isso num período mais recente que eu quero dizer 1.500 anos para cá, por aí. Então, são vários sepultamentos, além da arte rupestre,
né, com os esqueletos, vários esqueletos também foram escavados lá. A arte rupestre ela tem vários estilos, várias técnicas, várias cores, e cada painel tem uma especificidade. Cada painel de arte rupestre tem uma especificidade. Esse aqui, da Lapa do Caboclo, tem essa característica que são figuras geométricas maiores, que eles chamam de geometria complexa. O Luizão que gosta disso, né, Luizão? A geometria mais complexa, porque ela tem um contorno com um preenchimento, e dentro do preenchimento ela tem formas geométricas também. Existem outras figuras geométricas no parque que ela tem o contorno com um preenchimento só. Então, ela é menos complexa. A diversidade de experiências também é um fator relevante para quem busca, porque normalmente as pessoas vão em busca de viver algum tipo de experiência nos destinos, né? Então, experiências relacionadas à paisagem, né, de aprendizado, de contato, conexão, que o Peter falou muito de conexão com a natureza ontem aqui na palestra dele, né? Conexão com a cultura. Quando eu pergunto para as pessoas, o que você procura o que você procura nessa viagem para cá, para o Peruaçu? As pessoas me respondem assim, eu quero conhecer os lugares, eu quero me conectar com as pessoas, eu quero contato com as pessoas, eu quero conhecer a cultura do lugar. Então, é um dos motivos mais comuns assim, das pessoas nos procurarem. E a variedade de atrativos e experiências que vocês podem ter aí em contato com o Peruaçu. Observação de aves é uma atividade que tem ficado cada vez mais frequente na região do Peruaçu. Aqui, para os lados de Botumirim, né, também ficou muito popular a observação de aves por conta da Rolinha do Planalto. Lá também tem muitas espécies endêmicas, né, isso atrai os observadores de aves. As paisagens, né, isso aqui é do trecho lá do Janelão. Aqui era Pinguela antigamente, a gente atravessava o rio Peruaçu, era aí. Agora não, tem ponte, passarela, tudo mais fácil. Voltando ao assunto da observação de aves, essa coruja é uma coruja rara, né, que é encontrada lá no parque. Não sei falar muito de ave não, tá, gente? Mas eu sei que é uma coruja muito especial para nós lá no parque. Tem quem fala, tem a galera lá, os condutores que já estão se especializando, tem os caras muito bons lá de observação de ave também. E tem aqui o Janelão, uma imagem, para vocês terem uma ideia, assim, de uma parte da caverna, que é uma caverna gigante, mais de 5 quilômetros de caverna, aliás, quase 5 quilômetros. O painel de arte rupestre da Lapa dos Desenhos, tem figura geométrica, tem figura de animal, né, porque são vários períodos. Você quer fazer pergunta, Barrinha? Beleza. Beleza. As barrigudas, uma foto noturna. Aí, até isso, tem fotógrafos que vão para lá para fazer fotografia de barriguda, fotografia de paisagens noturnas também. O Pandeiros tem o Pântano, o Pantanal Mineiro, né, que é pouco conhecido ainda, mas saiu também na matéria do Globo Repórter que você citou aqui, né, Aline? Tem o Pantanal Mineiro, o balneário com as cachoeiras, são pequenas cachoeiras, mas o lugar é sensacional, além do pântano lá. Se não me falha a memória, se eu tiver errado, pessoal, meus colegas aí de EF aí me corrijam, mas parece que 70% das espécies do Rio São Francisco, das espécies de peixe do Rio São Francisco, se reproduzem lá no Rio Pandeiros, lá no pântano do Rio Pandeiros. Aí mais um pouco do balneário do Rio Pandeiros e do pântano, Lapa Bonita, lá no Peruaçu. Você quer falar um pouquinho disso aí, Kézia? Quem visita, curte demais. É legal que aqui tem quem visitou. Levanta a mãozinha de novo aí, quem visitou. Então, a gente tem testemunhos aqui que pode vir no microfone e falar. Quem visita, curte demais, né? Esses mais de 20 atrativos aí, Leidson falou, mostrou alguns aqui. A gente tem hoje a gente pode dizer que os atrativos que a gente tem aberto correspondem a um número aproximado de 3% da capacidade do que o parque oferece de cavernas. Então, são muitas cavernas. Esse ano, agora, em novembro, a gente vai receber um pessoal lá que vai ficar uns 8 meses mapeando cavernas. São muitas cavernas, vocês não têm noção do que é o Peruaçu em termos de cavernas e de pinturas. Quando a gente visitou a Serra da Capivara, a gente foi assim numa expectativa de fazer imaginar como é que seria o Peruaçu, como está a Capivara hoje. Mas o Peruaçu tem um potencial que eu acredito, e a gente tem que defender a bandeira da gente, né, muito maior que Capivara. Porém, não foi explorado, acho que foi explorado assim, 1%, e olha lá, né, Leidson? Agora que as equipes estão vindo novamente para começar as escavações, porque houve um acervo que foi todo queimado nesses museus. Então, a gente tem um grande trabalho pela frente.
Esses relatos surpreendentes, Leidson já falou aqui, não precisa a gente, né, novamente voltar nisso aí, vamos passar para frente. E o motivo de espanto para muitos, isso aqui, vocês não têm noção do que é ver ao vivo. Quem vai no janelão, chega ali na primeira imagem, no primeiro deck, no primeiro mirante lá, você fala, poxa, olha que lindo, vai descendo a curva, vai fazendo a curva. Vocês vão vendo umas formações que vocês se surpreendem. Acho que deve ter umas 6 curvas que a gente... E depois você chega no lugar onde tem a perna da bailarina, que é a maior estalactite do mundo, e você fala assim, acabou, é lindo. Não acabou, não, tem mais 2,5 km para frente, porém só entra quem é pesquisador, quem é da espirologia, os condutores que vão fazer manutenção quando tem os cursos, então é isso. E a gente ainda tem agora a trilha nova, que é o Arco do André, que eu considero a melhor. Quem vai no Peruaçu, mesmo que já tenha ido, vai de novo e começa pelo Arco do André. É incrível essa trilha, porque você tem várias emoções, você passa por várias imagens, vários espetáculos da natureza. Então, é isso. É a trilha de longo curso, mas é uma trilha de maior experiência também, né? Bom, as cavernas, a gente ficou na frente aqui, né? Mas as cavernas são monumentais, são cavernas gigantescas, né? Eu mostrei uma foto ali do janelão, acabei não falando um pouco assim da dimensão da caverna, mas tem partes onde você tem do chão até o teto 60 metros, mas tem outros lugares onde você está do chão até o teto, você tem mais de 100 metros. Então tem lá quem já foi lá sabe que lá no finalzinho, quando tem a placa que tem a régua, né, que tem o janelão assim, a abertura, aí tem um comparativo com uma pessoa pequenininha, parecendo uma formiga assim. Aí tem a perna da bailarina, o Cristo e a Estátua da Liberdade. Assim, a Estátua da ela cabe lá dentro, a Estátua da Liberdade cabe lá dentro. Ela tem mais de 100 metros. A Estátua da Liberdade tem uns 100 metros, o janelão tem um pouco mais, cerca de 110 metros, na parte mais alta. Enfim, deixa eu ver o que mais, que eu não vou esquecer de nada. Cassia falou, tem a perna da bailarina, que é a maior estalactite do mundo, registrada lá no Guinness Book, está lá no janelão. E... são várias, voltando no janelão, que é uma caverna sensacional, parece que você está até em outro planeta. Parece que você foi para Nárnia. Eu brinco com o pessoal, você está em Nárnia, amigo, vamos para Nárnia hoje. Então, por quê? Parece que está em outro lugar realmente. Aí tem várias formações, né, geológicas lá, tem os cogumelos vermelhos, além da perna da bailarina, tem o tótem da águia, tem gente que chama de guardião do janelão, que parece mesmo um guardião em pé, de sentinela num trecho lá da caverna. E, enfim, tem várias outras formações, tem a pedra da tartaruga, várias formas. Tem o Arco do André, que você falou também, que é gigantesco, né? Bom, sua viagem para o Peruaçu também tem propósito. Toda viagem tem algum propósito. E eu acredito que todo mundo, pelo menos a maioria aqui, deve pensar assim, cada viagem tem um propósito de aprendizado, de intercâmbio cultural, seja lá qual for. Eu penso e difundo essa informação, essa opinião de que uma viagem para o norte de Minas tem um propósito diferente. Porque eu não sei se vocês sabem, mas norte, noroeste, Vale do Jequitinhonha, Vale do Mucuri, noroeste de Minas Gerais, são regiões do estado que ainda possuem os menores IDHs do estado. E o turismo é uma ferramenta, eu acredito nisso e difundo realmente a minha opinião sobre isso. Eu acredito que o turismo é uma ferramenta de transformação dessa realidade. Acredito mesmo. Eu estou falando aqui, eu estou arrepiado, porque, de fato, eu acredito no que eu estou falando. E, por acreditar nisso, eu também acredito que qualquer viagem para o norte de Minas, ela tem uma característica diferente por conta desse aspecto, né, de transformação. É claro que um turismo bem feito, né, feito de maneira responsável, bem planejada, enfim. Né, porque a gente sabe que tem turismo de várias formas aí acontecendo pelo Brasil, mas um turismo feito de maneira responsável, de maneira planejada, de maneira bem pensada e bem executada. Então, eu acredito que tem esse potencial de transformação e tem um propósito diferenciado. Você vai usufruir de um tempo de qualidade e promover impactos positivos no destino. Quando eu falo de impacto, é isso. Eu trabalho muito com uma pegada de negócio de impacto social. Minha agência de turismo receptivo é um negócio de impacto social. A gente tem um trabalho com a ONG de São Paulo, que é a Aventura de Construir. Ela nos ajuda a monitorar o impacto social, por menor que seja, ela nos ajuda a monitorar esse impacto social a cada 3 e 6 meses. A gente está fazendo o monitoramento de impacto social. Tá certo? Então, é isso. Acredito muito nisso que a gente está fazendo lá.
Você quer falar alguma coisa, Kécia? Eu ia falar o seguinte, só para complementar. O Leidson, por exemplo, ele tem um trabalho muito legal que os visitantes que ele fecha lá, os pacotes, eles têm uma experiência, uma vivência onde eles vão para as ilhas. Essas ilhas, gente, eram totalmente abandonadas. Hoje, se vocês veem uma família lá que os turistas voltam assim, com uma experiência tão grande de alma, sabe? De valorização da vida, que é o momento que a gente está passando hoje, pós-pandemia. A gente mudou muito esse sentimento. Então, é muito legal. E quando ele fala que é de transformação, de fato, para nós, já transformou a nossa região, já transformou o Peroaçu. Januária, que há 5 anos atrás era uma cidade que algumas pessoas reclamavam, que hoje, Januária, você vai qualquer dia do ano em Januária está bombando de gente, é evento o tempo todo, é gente vindo para o Peroaçu, gente indo para lá. Está igual formiga, a cidade está crescendo de um jeito. O trabalho do SEBRAE com as associações, com a CDL de lá, as coisas têm evoluído de uma forma tão positiva. E agora a gente está em Itacarambi, que é um município que foi distrito de Januária, que já emancipou há 57 anos, se eu não me engano. E hoje está nesse caminho, a gente está buscando levar para esse mesmo caminho. Então, a transformação chegou para a gente lá na Leidson, chegou para a gente, que a gente está lá com o nosso empreendimento, chegou para esses condutores, e eu queria só apresentar a Priscila, que é condutora lá também, está sentadinha ali, viu, Pri? Obrigada aqui, que você deu uma força também na hora que o negócio enganchou. Então, era isso, só para complementar essa fala. Obrigado, Kécia. Bom, ficamos na frente aqui de novo. O motivo 10, encontrar a sua liberdade. O Peter falou muito disso ontem aqui, né? Mas eu quero reforçar aqui, porque essa conexão com a natureza, com esses ambientes, com essa cultura muito particular do norte de Minas, acredito eu que é um encontro com nossas raízes, é um encontro com nossa identidade e é um encontro com nossa liberdade também, né? Da gente poder ir e vir, né? E acessar novos conhecimentos, novas experiências, novos lugares. E é isso, queria deixar esse recado aí para vocês, queria deixar essa mensagem para vocês aí. Isso aqui são algumas imagens, pode passar, só para vocês terem uma ideia da grandiosidade que nós temos a oferecer. O Velho Chico, que nós temos, que tanto Januária quanto Itacarambi, é incrível, gente. As pessoas que estão lá, que fazem a diferença, as estadias autênticas. Esse crédito eu vou passar para a minha amiga Priscila, que já eu vou apresentar. Pessoal, as mídias espontâneas, elas são muito importantes para divulgar o Peroaçu e região. Esse aqui é um gráfico que nós temos, porque no mês de setembro foram apresentadas duas reportagens no Globo Repórter. E aqui a gente tem uma linha do tempo de como que era a procura para o Peroaçu, e a gente tem um pico logo após o programa apresentado. E isso vem acontecendo. Quando a gente traz isso, a Kécia fala, não tenho vaga, já está tudo fechado até o carnaval. Leidson também. E a gente trouxe apenas 2. Nós temos uma série de guias, diversas pousadas, que, por ter essa mídia espontânea, ela faz o Peroaçu decolar. Muitas vezes a gente está no voo da Gol, o pessoal perguntou, gente, quem foi que pagou a matéria? Não foi paga. Alguém foi no Peroaçu e se encantou. Nós tivemos 3 páginas da revista Azul, que também não foi paga. Foi mídia espontânea. Alguém chegou, viu, e é bacana fazer a matéria, porque nós temos muito conteúdos e muitas imagens, e isso sempre agrega valor. Fora as outras experiências que nós sempre levamos, jornalistas, pessoas de opiniões públicas, que realmente transformam e divulgam de uma forma muito orgânica para todos nós. Pode passar. Só completando aqui, quando a Aline falou das vagas, hoje, por exemplo, a gente tem lá, hospedados lá, o pessoal do Ronaldo Fraga, que é do projeto Visu. Eles andavam por Fortaleza afora, e agora eles inverteram, agora o foco deles é Peroaçu. Eles estão com um grupo lá, vão sair amanhã, já volta dia 2 com outro grupo, daqui a pouco volta de novo, ou seja, daqui a pouco tem alguma novidade para a gente, né? E só falando um pouquinho do parque, abrindo um parêntese, depois, eu não vi ninguém perguntando, eu não lembro se a gente falou também, sobre a capacidade de carga do parque e como que funciona o parque. Eu vou passar para você mesmo falar, viu, Leidson? Só para lembrar, porque lá tem uma capacidade pequena, é limitado, porque é sítio arqueológico mesmo, de proteção total, mas depois o Leidson pode falar isso aí. Acho que tem um próximo, pode passar aqui. Você quer que eu passe? O vídeo vai passar? Não, né?
Mas aqui foi só a questão de mídias espontâneas. Então, nós temos o Leônidas, que fez um chamamento, a Priscila pegou o Leônidas lá, e é muito bacana, porque a gente fala assim, vocês podem gravar um vídeo? E quem já foi, grava o vídeo com muita emoção. Isso para a gente é bacana. Então, nós temos o Leônidas convidando as pessoas, e aí isso foi difundido para todo o Brasil, para todo mundo. A gente tem alguém chamando o secretário nosso do Estado. E também tivemos, né, a Milena Pedrosa também convidando para poder ir ao Peruaçu. E isso dá uma repercussão muito bacana. E aí, pode passar aqui, Leite. Aqui, gente, eu gostaria, Priscila, todo mundo te conhece, mas fica de pé, por favor. É importante para a gente. No SEBRAE, nós trabalhamos com diversos profissionais. E nós tivemos a sorte de ter a equipe do Macaúbas trabalhando, fazendo essa parceria desde o ano passado com o SEBRAE, para trabalhar as governanças, organizar e aparar algumas arestas para o pessoal realmente avançar mais. E aí foi lançado no ano passado, eu queria que vocês todos, por favor, entrassem no QR Code, porque nesse aqui nós temos o álbum de condutores. Todos os condutores credenciados pelo parque estão aqui. E, ao final do ano, nós vamos lançar o álbum das pousadas. Isso aqui, gente, é extremamente relevante, porque foi um trabalho, né, com muitas curvas, com muitos cascalhos e com muitas subidas, que deu certo. Então, você reunir a quantidade de condutores para poder fazer um trabalho desse, para que eles possam se apresentar, todas as entidades, Contur, CDLs, associações da região, nós apresentamos isso aqui também na Expo Montes, o álbum de condutores, e isso reverberou para muitos lugares. E somos gratos pelo trabalho, e somos gratos, né, Pedro, por passar profissionais competentes, que acreditam no potencial, que tem certeza que a missão do SEBRAE está de encontro com eles e faz uma transformação de território. E aí eu vou passar para o Leidson e para a Kessia informar como que vocês fazem essa capacidade de carga, como que vocês podem chegar no Peruaçu e conseguir entrar. As visitas, elas precisam ser agendadas com antecedência, né? Porque como existe uma capacidade de suporte de cada atrativo, você precisa ter uma certa antecedência para o agendamento. Se você pretende, por exemplo, planejar para um período de férias, feriado prolongado e tal, o ideal é pelo menos 30 dias antes. Com 20 dias já começa a ficar apertado. E isso no caso dos passeios, eu não sei a hospedagem como que é, mas nos passeios, como eu recebo muita demanda de passeio, pelo menos 30 dias antes, porque 20 dias já começa a ficar apertado. 15 dias você já começa a não encontrar mais vaga. Os principais atrativos, você começa a não encontrar mais vaga. E aí vai chegando mais perto, você vai ficando mais difícil. Então, agendar com antecedência, procurar ou o site do ICMBio ou entrar em contato com os condutores para poder fazer o agendamento. Se eu deixar passar alguma coisa, vocês me lembram aqui. E, em termos de capacidade de suporte, só para vocês terem uma ideia, Janelão, que é o atrativo principal, que é o que mais recebe visitantes no parque, ele tem capacidade de suporte de 60 pessoas dia. Os outros atrativos, exceto o Arco do André, 40 pessoas por dia. Arco do André, 20 pessoas por dia. Então, a capacidade de suporte é muito reduzida e, por conta daquilo que a Kessia falou, que são atrativos de extrema relevância, né, arqueológica, espeleológica, as cavernas são ambientes muito sensíveis, então tem toda uma série de restrições por conta disso, os sítios arqueológicos também, mas existe a possibilidade, com o monitoramento que é feito hoje nas cavernas, de isso ser ampliado mais para frente. Quando o Leidson fala da capacidade de carga, tem a capacidade também de quantas pessoas por grupo, né? Ou seja, isso. Arco do André são só 5 pessoas por condutor. Então, o condutor tem o preço dele lá. Quando o Leidson fala de você ligar e fazer contato com o ICMBio, nós recomendamos ligar para os condutores ou para as pousadas. Quando você liga para Leidson, já fecha com Leidson, mas antes de fechar, já liga para as pousadas, já casa tudo isso aí, ou liga para Leidson, Leidson já faz isso tudo. Eu também consigo fazer, mas a gente trabalha muito em parceria. Então, é muito mais rápido. Se vocês entrarem no site do ICMBio, é 3 dias por aí para resolver. Então, ligou para um condutor, ou liga para a gente, na hora a gente vai fazendo a rodinha, vai passando para os outros, e é assim que funciona. E aí tem trilhas que são até 8 condutores por grupo. E aqui seria um vídeo mais gravado essa semana, ele não vai rodar, mas é um convite do grupo de condutores que nós estamos trabalhando junto com Macaúbas, fazendo um convite para vocês retornarem
e conhecerem o parque. São pessoas que acreditam, pessoas que financeiramente estão se dando bem e têm toda a condição de melhorar com o profissionalismo, com todas as regras que têm que ser cumpridas. Todos eles estão engajados e aguardando vocês lá, juntamente com todas as instituições parceiras, SEBRAE, Instituto Ecos, ICMBio, prefeituras, conselhos de turismo, todos nós trabalhando juntos para tornar a experiência de vocês muito mais atrativa e fantástica. Gostaria de deixar um muito obrigada. É sempre uma honra falar para pessoas que já conhecem esse Brasil todo e têm um carinho muito especial por nossa região. Nós sabemos disso, porque quem vai ao Peruaçu se encanta, volta e indica. E aí nós vamos deixar uma blusa do Peruaçu, que foi cedida pelo nosso parceiro do Instituto Ecos, para poder fazer o sorteio. Mas esse sorteio será feito ao final do evento, nós vamos deixar aqui com vocês, e recebam com muito carinho, porque realmente nós vamos oferecer sempre para todos vocês o que nós temos de melhor. Muitíssimo obrigada. Valeu, gente. Obrigado aí. Vamos abrir para perguntas. Tem perguntas? Opa. Oi. Primeiramente, meus mais sinceros parabéns para a mesa, foi uma ótima apresentação. Meu nome é Gideon Augusto, eu trabalho na operadora Andarilho da Luz, aqui de Minas Gerais. E eu tenho duas perguntinhas assim que eu acho que condensam alguns elementos que vocês falaram e que acho que dava para a gente explorar um pouquinho. A primeira pergunta para a mesa assim, é qual hoje é o perfil principal de público que tem acessado as empresas de vocês, as iniciativas de vocês, e de onde ele vem? E a segunda pergunta é algo que a gente tem visto em outros locais do país, que há uma iniciativa muito grande em especializar os serviços, principalmente tentando atender as variáveis demandas que os clientes colocam, roteiros mais especializados, pacotes diferentes. E como isso tem sido para vocês, principalmente quando vocês abordam uma dificuldade muito grande com mão de obra. Então, como é hoje especializar cada vez mais os serviços de vocês e, ao mesmo tempo, ter de lidar com uma ausência, uma escassez, para não dizer outros elementos assim, com a mão de obra. Especificar de um lado, mas ter de lidar o tempo todo com essa dinâmica com outros prestadores de serviços da cadeia produtiva. Obrigado. Então, obrigada pela pergunta. Vamos falar do perfil, né, dos clientes que nos procuram. É interessante o quanto que cresceu esse número de pessoas que querem imergir nessa aventura de natureza. Hoje tá muito fácil, e hoje é muito grupo de agência que fecha. São pessoas de trekking que vão para bater 2 dias, andar o dia todo, chegar, tomar uma cervejinha gelada, comer bem, dormir cedo, sair. Então, é esse perfil. Ou alguns casais, vários casais que procuram para ficar uma semana. Quando se trata de casais, aí a gente consegue fechar com eles aventuras, né, fora do parque, um trabalho fora do parque. Eles só vêm para jantar, mas a gente já tenta deixar tudo casado, onde comer. Aliás, a gente já deixa tudo fechado, onde casar, onde comer, porque senão você fica meio que perdido sem uma orientação. Mas é um perfil de pessoas aventureiras, urbanoides, vamos dizer assim, que eu nem conhecia essa denominação, e eu tive uma cliente que realmente ela falou: eu sou urbanoide, eu não consigo dormir com grilo. Porque você está na zona rural, você está numa área de parque, pode aparecer cobra, pode aparecer diversos bichinhos, mas ela não dormia com grilo. A gente tem que respeitar, tem que entender, mas isso acontece, de 1000 vai ter uma, né, em relação a essas pessoas. Agora, quando você fala da dificuldade, há um ponto positivo ainda, porque o parque tem uma limitação, né, na capacidade de carga. Então, se o parque lotar, a gente vai ter aí 300 pessoas no dia. Então, é um número que ainda impacta e não vai permitir que encha e a gente
pague um preço muito alto por isso. Então, a gente ainda consegue se planejar. A pousada, por exemplo, são 9 quartos, as outras são pequenas, mas muitas das outras vêm almoçar com a gente. E aí a gente trabalha com a questão do agendamento justamente para não passar essa dificuldade, porque aí a gente consegue atender aquela demanda que está agendada e se prepara porque pode chegar a 10, 20, 30 pessoas de uma vez. Está indo, mas à medida do que está aumentando o número de pessoas procurando, a gente já está começando a sentir que daqui mais uns meses pode enganchar de alguma forma aí. Mas a gente está agarrada no Sebrae, pedindo para eles ajuda a propor esses serviços de formação para essas pessoas, e o município vizinho, que é Januária, já está enxergando lá na frente essa preocupação de mobilidade urbana. Essa semana já teve uma preocupação, já teve um engenheiro procurando entender como é que funcionaria uma pessoa que vem de Januária trabalhar no Fabião, ou de Itacarambi e vice-versa, por causa da mobilidade urbana. Então, a gente está estudando, a gente está trabalhando nisso, ainda não aconteceu nenhum problema, não, mas a gente está se colocando antes do problema acontecer para que ele não aconteça. Bom, Gideon, eu vejo o seguinte: o que eu recebo de demanda é um pouco diferente do que você recebe de demanda lá na pousada, porque normalmente o pessoal às vezes liga direto na pousada e por ali ele já fecha do jeito que ele quer, através das informações que ela repassa também. No meu caso é um pouco diferente, porque a galera procura, às vezes me liga, me faz contato procurando um guia ou o serviço de agência mesmo. Então o que acontece? São perfis diferentes também. Porque o cara que ele procura o guia, e às vezes aí eu ofereço o serviço de receptivo para ele, ali eu já faço um filtro. Tem gente que volta dali. E tem gente que fica. Quando ele fica, ele entende que ele está adquirindo um serviço mais especializado, mais elaborado, alguém que está criando um roteiro específico para ele. Então ele enxerga valor nisso. Essa galera, normalmente, o público que eu recebo vem de São Paulo, principalmente São Paulo, às vezes Rio Grande do Sul, Paraná, às vezes. Mas depois de São Paulo, principalmente BH e Brasília, porque está relativamente próximo, assim, né? Está a 600 km, mas em comparação com São Paulo está mais próximo. E é um perfil mais de casal, às vezes casal com 1, 2 filhos pequenos, né? Pequenos, mas que já acostumados com caminhada, e um público mais qualificado no sentido de já estar mais acostumado com o mato, com as intempéries. Quando eu falo, outubro aqui é muito quente. Não, a gente vai assim mesmo, a gente já está acostumado com calor. Porque verão aqui chove bastante, dezembro e janeiro. Não, dá para ir com chuva? Dá. Então a gente vai com chuva mesmo. Então é uma galera que já está bem mais adaptada, assim, sabe? Uma das estratégias do Sebrae que nós utilizamos para capacitar a mão de obra, além das capacitações em loco, nós acreditamos que não dá para você cobrar de alguém sem ele ter a experiência e ver algo que realmente funciona. Então, nós capacitamos eles, aqueles que querem, aqueles que estão no momento, e posteriormente nós levamos ele em alguma experiência onde ele pode vivenciar o que ele vai oferecer. Porque aí sim, quando a gente oferece o conhecimento com a vivência, nós podemos sim cobrar e eles conseguem enxergar, olha, o que eu faço tem valor. Mas se a pessoa nunca saiu, não tem como ele saber que é bom. Então, essa é uma das estratégias. E, principalmente, levar esse pessoal para falar, gente, é um turismo que nós estamos levando vocês para vivenciar uma experiência, é um turismo, mas, por favor, vá com um olhar diferente para aplicar em loco o que você viu na sua realidade. Tem dado certo. Nós temos algumas perguntas aqui. Só para falar do pessoal aqui no YouTube, no chat, e a gente já emenda 2 perguntas. A Mari Jimenez perguntou quantos dias no mínimo para conhecer o Peruaçu? E aí temos mais 2 perguntas aqui, e você já responde, Leite. Boa tarde a todos. Parabéns pela apresentação, estou gostando muito. Me chamo Éder, sou da cidade de Botumirim, cidade vizinha aqui. O Leison falou a respeito por um período, as pessoas iam de maneira espontânea conhecer o Peruaçu. A gente, aqui de Botumirim, hoje nós estamos vivendo esse período. E você falou que usou alguns meios para acessar o mercado. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa estratégia de acessar o mercado, né? E só vou emendar outra pergunta, que baseado no que a Aline falou,
que levam, né, os colaboradores para estar vivenciando essa experiência. Muito interessante isso. E em relação à comunidade, porque a gente também tem a dificuldade da comunidade não ter muita crença no turismo e às vezes acaba travando. A gestão pública tem alguma atividade que eles fazem direcionado, talvez em parceria com escolas ou secretarias da gestão pública, para estar levando pessoas da população mesmo, para estar conhecendo o Peruaçu, tem essas atividades? E a pergunta do como acessar o mercado. Obrigado. Bom, sobre acessar mercado, que foi um dos desafios, né, que a gente enfrentou lá no começo, e até hoje é um desafio, né, porque a gente está lidando com isso ainda o tempo inteiro, e a gente considera que está no início das operações ali no Peruaçu ainda. Mas eventos, o Sebrae sempre apoiou a gente em eventos, a Secult, né, o atual Secult, né, tem até o Jean que está aí, né, Jean e Natália da Secult estão aí, que também sempre apoiando iniciativas de promoção, para a gente poder realmente acessar o mercado. Então, ir atrás desses parceiros é fundamental, porque aí você vai para um evento, por exemplo, de agências e operadoras, uma feira, e aí lá você vai ter contato direto com quem pode comercializar o destino. Né? E aí acho que a porta de entrada é por aí. Mas antes tem que ter uma base, né, que é aquilo que eu falei, a gente passou por vários anos de capacitação o tempo inteiro, o povo estava enjoado já de tanto fazer capacitação, mas já estava preparado minimamente para poder ir para esse fronte aí. Né? E a outra pergunta é para a Aline? Era... tem uma pergunta lá de quantos dias no Peruaçu, né? Quantos dias para conhecer o Peruaçu? No mínimo, se for só o parque, 3 a 4 dias. 3 a 4... 3 dias com preparo físico bom para conhecer todos os atrativos. 4 dias um roteiro mais light, assim, porque a gente consegue diluir por mais tempo aí, dá mais descanso aí. Sobre levar a comunidade, dentro do Sebrae, em parceria com a CDL, nós criamos, principalmente com o movimento da gastronomia, porque não dava para as pessoas de Januária, de Itacarambi e da região vender o Peruaçu sem conhecer. E aquela máxima, né, gente? Nós estamos no quintal e a gente não conhece. Então, o que nós desenvolvemos em parcerias? Todas as empresas que estavam participando do festival, elas, em algum momento, não foram todas ainda, elas iriam conhecer o parque e levar os seus funcionários para conhecer o parque. E uma coisa muito importante, pagando, tá, gente? Nós não vamos pedir, nesse momento, a parceria com os guias e com as pousadas, porque as pessoas têm que saber que aquilo custa e que é um investimento. Então, essas pessoas são pagantes e vivenciam isso. E aí a gente também tem parceria com a prefeitura, com o poder público, que é muito importante. Hoje nós estamos em uma ambiência melhor. Tem o trabalho junto com as escolas. Então, eles levam as crianças para poder fazer. Tem torneios de desenho, de livros, para eles escreverem. Eles vão até o Peruaçu e depois eles escrevem o que eles sentiram lá. Então, começando isso nos 3 municípios, começando desde pequenininho para eles irem. Mas a gente ainda tenta impulsionar muito que os empresários que trabalham direto e indiretamente com turismo vá ao Peruaçu. Seja numa confraternização no final do ano para levar os funcionários lá. E quando eles chegam lá, eles falam, eu não sabia que tinha isso. E aí eles voltam com muito mais propriedade para falar e de pertencimento. E isso é nosso. Então, não é um trabalho fácil, mas é um trabalho possível que está sendo feito. Quando você fala de comunidade, o Fabião, por exemplo, Priscila está aqui, os meninos aqui, é muito difícil lidar com a comunidade, mas você tem que seguir, segue com quem quer, porque devagarzinho eles vão vindo. Era difícil, a gente trabalhava lá com as colaboradoras, era 2, 3, você chamava, eu rodava aquele Fabião, gente, estou precisando de gente, ninguém, o povo já tem seus benefícios lá, que eles ganham, adora futebol, adora escovinha, eles não iam. Hoje eles estão percebendo que se eles não correrem atrás também do deles, então, devagarzinho elas estão vindo. A gente está chegando nesse ponto que eles estão aderindo. E essa semana o Sebrae realizou uma oficina lá, a Priscila estava aqui, para a gente agora, essa semana, criar estratégias junto com toda a comunidade. Ao invés de reunir com os guias, agora não, chegou no momento de reunir com a comunidade, porque os guias já estão experientes, já conhecem tudo. Eu acho que agora o negócio vai andar mais um pouquinho, mas é difícil, viu?
Só complementando rapidinho a resposta sobre acesso ao mercado, o Summit, o Abeta Summit, é um evento que você pode considerar como um dos principais eventos de acesso ao mercado de turismo de natureza no Brasil, né, de ecoturismo, turismo de aventura no Brasil. Porque aqui tem boa parte da galera que comercializa destinos, né, nesse segmento, né, de natureza no Brasil. E é uma galera massa, cara, porque é uma galera que preza por princípios e valores que estão totalmente alinhados com... Eu acho que sustentabilidade é uma palavra que está meio assim em desuso, mas eu ainda não encontrei uma palavra que substitua bem, assim, sabe? Mas que perdure, que possa ser durável no longo tempo, assim, fazer seu destino ser isso, né, no longo prazo, sabe? Então, o Abeta Summit é um evento fundamental para isso, por conta disso, porque aqui está a galera que preza por esses valores, sabe? E acho que é interessante se conectar com as pessoas certas aqui, aproveitar o momento. Pessoal, por conta do horário, vamos encerrar aqui. A gente tem 3 perguntas e depois a gente encerra e continua conversando lá fora, tá? Olá, pessoal. Cris aqui do Viagem Combinada. Já conheço bastante o Peruaçu, né? Tive a oportunidade de visitar 2 vezes. Para fazer uma experiência sensorial e a segunda para levar um sobrinho nosso, que ele é especial. Eu queria saber, até ontem nós conversamos, né, Cleidson, quais são as dificuldades que o parque hoje enfrenta para a inclusão de pessoas com alguma limitação e como o parque vê a necessidade, né, de cada vez mais permitir o acesso de pessoas com deficiências. Porque mesmo sendo uma experiência sensorial e visual, há a possibilidade de incluir todos os tipos de pessoas, todas as dificuldades. Qual é o maior problema que o parque hoje, ou vocês como operadores, têm, né? Eu sei que naquela vez que a gente foi, a cadeira Juliette não estava operando, mas mesmo assim, o pessoal, os guias, né, o gerente do parque facilitou, disponibilizou pessoas específicas para fazer o acesso, né? Nós, como divulgamos a região, a gente sabe que o parque não mede esforço para que isso aconteça. Mas como está o treinamento, como estão as perspectivas para o futuro, para que isso seja cada vez menos minimizado e mais pessoas possam ser incluídas? Bom, e pensando em desafio, cara, Cris, obrigado pela pergunta, cara. Sua pergunta é muito importante porque a gente tem um projeto acontecendo lá nesse momento. Eu não sei como que está, porque quem toca são outras pessoas, eu não estou com a relação direta com elas, mas talvez as meninas saibam mais que eu. Mas eu acho que o principal desafio ele está relacionado à educação, à informação das pessoas de uma maneira geral. Eu acho que não só do parque, mas da sociedade de uma maneira geral, sobre esse assunto, né, para que isso possa ser melhor difundido e melhor trabalhado, principalmente pelas autoridades que têm poder de decisão e de estruturação dos destinos para que as pessoas tenham realmente acessibilidade, né? Acho que passa por aí primeiro, é minha opinião, tá? Mas depois vem outros aspectos. A gente já tem uma condição mínima de receber por conta da Juliette. A gente até conversou ontem, né? A Juliette passou por um processo lá de teste, empenou a primeira vez, aí foi testar de novo, empenou a segunda vez, os braços lá, porque realmente porque o terreno lá é meio desafiador, mas enfim. Aí o Murilo, cara, bom, vou voltar na Ana primeiro, depois eu venho no Murilo. Aí o Murilo e a Ana está tocando um projeto lá, porque tem um irmão que é cadeirante, e está tocando um projeto com esqueci a instituição lá agora, e junto com o Instituto Ecos e o ICMBio. Aí o Murilo criou um protótipo dentro desse projeto, que ele chama de macadeira, que parece uma estrutura de maca, né, com uma cadeira. Lembra um pouco a liteira também, mas você leva a pessoa sentada, tem um suporte para a cabeça e tal, ela vai... Só não tem a rodinha lá que a Juliette tem, né? Então, tem algumas coisas sendo feitas. Está apertando a gente no tempo, então vamos lá. E só completando a resposta do Leidson, a gente vai ter agora, o espaço está muito bem elaborado, que é uma exposição permanente. A gente não tem o museu, mas tem a exposição permanente, que daqui a pouco já vai estar pronto. O CV está passando por uma reforma incrível, e quem tem essa questão de acessibilidade vai poder ficar assistindo no 3D lá, vai ser incrível. Foi feito todo um estudo, eu acho que o Parque Cavernas do Peruaçu vai ser o primeiro no Brasil a desenvolver esse tipo de trabalho. Com o Alexandre Lobo, é perfeito, gente, você senta na cadeira, você passeia o parque todinho com ele, então já é um pontapé inicial, e depois, claro, que vai ter os lugares de acesso mais fáceis. Galera, obrigado, eu tenho que cortar vocês usaram 20 minutos a mais do que vocês tinham, depois vocês passam no caixa lá para fazer o pagamento adicional.
Vocês que têm perguntas para fazer para eles, por favor, converse depois. Você, internauta que está nos assistindo, não vai ter mais pergunta para fazer, mas pode visitar o parque, que é muito mais legal. A camiseta que ficou de brinde vai ser sorteada no sábado, na festa de encerramento. E o vídeo que vocês não conseguiram passar também, a gente se compromete a passar na festa de encerramento. Então, não fica sem o vídeo também. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para o Peruaçu. Para quem não conhece, vai. Muito obrigado. A gente tem uma lembrança aqui para vocês também do Polo de Ecoturismo da cidade de São Paulo. Obrigado pela presença.